Muito bem, mais uma vez estamos reunidos para discutirmos aspectos relacionados ao tema da Covid-19, dessa vez para discutir como essa enfermidade de larga escala afeta os objetivos do desenvolvimento sustentável, que você sabe muito bem, é um desdobramento dos famosos objetivos do milênio, né? E para isso nós convidamos três colegas que estão se dedicando a essa questão. Quem vai iniciar é a Fabiana Pegoraro Soares, que é geógrafa, mestre em geografia física e atualmente faz doutorado no programa de pós-graduação em geografia humana. Bem-vinda, Fabiana, agradeço a presença. Depois teremos o Júlio Chiqueto, que é geógrafo, doutor em geografia física também, pelo Departamento de Geografia, e está aí em vias de concluir o pós-doutorado do programa USP em Cidades Globais, do Instituto de Estudos Avançados. Também é um prazer ter você aqui, Júlio. E também teremos a presença da Luciana Ziglio, que é geógrafa, mestre e doutora em Geografia Humana, e acabou de concluir o pós-doutorado em Sustentabilidade na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, USP. Também é um prazer tê-la aqui, Luciana. Nós organizamos da seguinte forma, né? Cada um terá em torno de 15 a 20 minutos para expor, e a partir daí, então, nós passamos a abrir, né, para os colegas que estão prestigiando o evento aí, por meio do chat, perguntas por chat, ou eventualmente, se houver tempo, até perguntas de maneira verbal, não vai haver problema algum, se houver tempo, tá bom? Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra à Fabiana. Antes, é importante sempre lembrar, né, que eu peço a gentileza de que mantenham os microfones desligados, isso é importante, e algumas pessoas também acompanham esses nossos eventos por meio do celular, e a gente sabe que se deixarmos as câmeras todas abertas, isso aumenta muito o fluxo de dados. Então, eu peço a gentileza que também mantenham as câmeras desligadas, né? Isso vai reduzir o fluxo de dados e permite que quem está acompanhando com base de dados de celular tenha um sinal de melhor qualidade, inclusive, né? Enfim, então, obrigado pela presença de todos e passo a palavra à Fabiana. Por favor, Fabiana, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao professor Wagner, né, pelo convite para participar desse ciclo de palestra do Laboratório de Geografia Política da USP. Agradeço o pessoal do GeoPo, né, pela organização do evento, principalmente a Isabela, que nos acompanha aqui. Agradeço aos colegas Luciana Ziglio e Júlio Chiqueto por aceitarem o convite e estarem aqui nos acompanhando nessas discussões. E agradeço a todos os presentes, né, especialmente vejo alguns colegas e amigos meus aí online, professores, agradeço a presença de todo mundo. Eu vou compartilhar uma tela para começar a minha apresentação. Bom, nós vamos falar aqui um pouco sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Cada um de nós vai particularmente dar ênfase a um ODS específico, mas é muito difícil a gente falar de só um ODS, a gente acaba falando de outros porque eles são interligados, né? Os ODS, eles têm essa característica de serem interligados entre si. O meu foco principal vai ser o ODS 4, que é o de educação de qualidade, que visa assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. Entre as metas desse ODS, né, essas metas abrangem meninos e meninas, desde a primeira infância, incluem a idade adulta, também consideram as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade. É importante dizer que no Brasil, desde 2013, a educação escolar ela é obrigatória entre os 4 e os 17 anos. Em 2015, quando os ODS foram lançados, o então secretário-geral da ONU, o Ban Ki-moon, né, ele fez a afirmação, né, nenhuma criança ficará fora da escola com esses novos objetivos globais.
Na época, existia uma preocupação muito grande com os milhões de crianças que não frequentavam escola, e essa fala, né, de nenhuma criança fora da escola, ela é muito forte com quem trabalha com educação, e é uma das metas globais dos ODS, enfim, ela é muito importante. E a partir dessa fala, de nenhuma criança fora da escola, a gente pode pensar nessa situação de pandemia causada pelo Covid-19, né, que literalmente colocou todas as crianças fora da escola, né? No Brasil, todas estão fora da escola desde março. O fora da escola enquanto espaço físico. Nós tivemos aí em diversos países do mundo, né, escolas fechadas, calendários escolares modificados, antecipação de férias, antecipação de final de ano letivo, enfim, no mundo inteiro, né, as escolas foram afetadas, porque a escola, enquanto espaço físico, ela tem essa característica, né, de aglomeração, de pessoas fechadas, e, enfim, propicia aí a expansão do vírus. Porém, é importante a gente pensar, né, que numa situação de pandemia, estar fora da escola é diferente de estar sem estudar. Então, a saída, né, que foi encontrada é oferecer educação via remota para essas crianças que estão fora da escola, porque a escola está fechada. É importante ressaltar aqui que existe uma diferença entre EAD, né, que é a educação à distância, e ensino remoto, né. A educação à distância, o EAD, ela é toda planejada para ser à distância. Então, ela tem toda uma estrutura e um planejamento, os profissionais envolvidos, toda a tecnologia envolvida, planejada para ser do início ao fim, né, à distância. E o que aconteceu não foi isso, né, por conta da pandemia não foi isso. Nós vivemos uma situação de ensino remoto, emergencial, né, que foi assim, de uma hora para outra, as escolas tiveram pouquíssimo tempo para se adaptar a essa situação remota, uma semana, 10 dias, os cursos não haviam sido planejados para serem remotos, os professores não estavam preparados, né, muitos não tinham acesso à ferramenta ou não sabiam mexer nas ferramentas digitais. E então o que a gente tem hoje não pode ser chamado de educação à distância, né? A gente teve uma saída emergencial que é o ensino remoto. E uma das dificuldades desse ensino remoto, né, e de pensar na criança fora da escola, estar estudando ou não, é como mensurar, né, se elas realmente estão estudando. Quantas crianças estão sem estudar desde que as escolas foram fechadas? Né? Quantas estão estudando? A gente não consegue mensurar isso, a gente não consegue mensurar quantas crianças estão sendo realmente atendidas, as que estão sendo atendidas, se elas estão realmente estudando, se a aprendizagem está acontecendo, né? Enfim, é muito difícil fazer essa mensuração. A Unicef, ela estima que 60 milhões de crianças no mundo deixaram de receber educação formal devido à pandemia, né, de estar na escola ou de receber qualquer tipo de educação. 60 milhões completamente fora, né, dessa recepção de educação. E esses dados, a Unicef diz que isso é alarmante porque esse é o nível da década de 1980, ou seja, como se a gente tivesse voltado no tempo 40 anos, né, nessa questão de criança recebendo educação. No Brasil, né, de acordo com o Censo Escolar de 2019, a gente tem 48 milhões de crianças matriculadas na educação básica. Então, a gente pode estimar que 48 milhões de crianças estão fora da escola. E a gente não sabe quantas delas, né, estão conseguindo estudar via remota durante a pandemia. Uma outra questão que a gente pode levantar é como essas crianças estão estudando. A Unicef estima que quase 5 milhões de crianças e adolescentes no Brasil não têm acesso à internet em casa. E teve uma pesquisa, a pesquisa TIC Educação de 2019, TIC significa Tecnologias de Informação e Comunicação, né, para a educação,
Essa pesquisa ela é feita pelo CETIC, que é ligado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil. E segundo essa pesquisa, 39% dos estudantes de escolas públicas urbanas no Brasil não têm computador ou tablet em casa. Nas escolas particulares, esse índice é de 9%. 21% dos alunos de escola pública só acessam a internet pelo celular. Na rede privada, esse índice é de 3%. E o uso da internet exclusivamente pelo celular é maior no Norte e no Nordeste. E essa pesquisa ainda tem um outro dado alarmante, porque ela não traz dados da educação rural, nem de crianças e adolescentes indígenas e quilombolas. Então, muito provavelmente, esse número, né, é maior, né, de crianças e adolescentes sem acesso às tecnologias digitais para a educação. Uma outra questão que a gente pode levantar é que ter acesso à internet não significa ter condições de estudo em casa, né? A gente precisa pensar como é a casa desse estudante. É muito comum em escolas públicas ou projetos que atendem a crianças mais pobres, a situação deles chegarem e falarem: professora, né, eu não fiz a lição de casa, porque na minha casa eu não tenho um espaço para fazer a lição de casa. Eu moro num quarto e cozinha com 7 pessoas, né? De dia tem culto de igreja e à noite tem baile funk. Então a gente não pode pressupor que todas as crianças, né, que esse aluno, ele tem condição de estar estudando em casa, ele tem um ambiente em casa para ele poder estudar. E toda essa situação, ela vai escancarar, né, a situação de desigualdade no Brasil, que remete ao ODS 10, que é a ODS de redução das desigualdades, né? A gente sabe que essa desigualdade, ela existe, mas a situação de pandemia, ela escancarou, né, ela jogou nas nossas caras essa questão da desigualdade. A gente vai perceber essa desigualdade entre as regiões do Brasil, né, entre Sul e Sudeste e Norte e Nordeste, principalmente, e a desigualdade entre as escolas públicas e privadas. Então, toda a estrutura, né, tecnológica, pessoal, de material oferecidas, né, essa estrutura oferecida pelas escolas públicas e pelas escolas privadas, elas são muito desiguais, né, tanto de formação de professor, quanto de acesso às plataformas, de acesso à internet e de recursos, né, digitais de maneira geral. Além disso, o fechamento das escolas resultou em outros impactos negativos. Então, a gente vai ter impacto na aprendizagem, né, como já foi dito aqui, na nutrição, né, a gente precisa lembrar que, infelizmente, no Brasil, muitas crianças, elas ainda têm como refeição principal a merenda escolar. E isso está ligado diretamente ao ODS 2, né, que é o de fome zero e agricultura sustentável, que está ligado à melhoria da nutrição, né, das pessoas, e a gente vai ter esse problema também com o fechamento das escolas. E a questão da segurança das crianças e adolescentes, em especial, né, os mais vulneráveis. Essa criança, ela não está na escola, e a gente pode se perguntar aonde é que ela está, né? Essa criança, ela pode estar na rua, essa criança, ela pode estar num bar, essa criança pode estar numa situação de família desajustada, de família violenta, né, numa situação de abuso, enfim. E isso remete ao principal ODS da pandemia, que é o ODS 3, que é o de saúde e bem-estar. É impossível a gente falar numa situação de pandemia sem remeter, né, ao ODS 3. E aí, diante de todas essas questões, né, diversos profissionais, inclusive os profissionais ditos da educação, vão começar a falar em retorno às aulas presenciais, né? Então, para evitar essa perda de aprendizagem, para evitar crianças sem comer, para evitar, né, essas crianças em situação de vulnerabilidade, vamos reabrir as escolas, né? Afinal de contas, a gente vai saber onde elas estão, e a socialização é muito importante, e essas crianças não podem ficar em casa. O retorno às aulas presenciais no Brasil, ele está sendo discutido já, né, há um tempo. Em julho, o Distrito Federal e mais 11 estados decidiram por um calendário de retorno entre julho e setembro. Agora, né, na semana passada, a primeira semana de agosto, 6 estados mudaram o planejamento, adiando o retorno, por conta das condições aí ainda de alta, né, de contaminação do vírus.
O primeiro estado a permitir o retorno às aulas presenciais foi o estado do Amazonas, né, no início de julho. As aulas voltaram, as escolas reabriram dia 6 de julho. Detalhe, somente as particulares, né? Eles começaram com ensino médio e EJA, tá? Em Manaus, a gente estima, né, estima-se que 60 mil estudantes já retornaram às aulas presenciais, né, nas escolas particulares. As escolas públicas voltaram segunda-feira passada agora, dia 10 de agosto. E aí a gente percebe, né, que os alunos de escola particular tiveram um mês a mais de aula do que os alunos de escola pública, né, no estado do Amazonas, principalmente aí se referindo à cidade de Manaus. Outros estados estão definindo as formas de retorno em âmbito municipal, né, então tem o aceite e a concordância do governo estadual, mas no âmbito municipal é que vai ser decidida essa volta. No estado de São Paulo, né, saiu agora no final da semana passada, a autorização para as escolas reabrirem em setembro para aulas de reforço ou programas de acolhimento nas regiões que estiverem na fase amarela por 28 dias. Mas cabe à escola decidir se vai reabrir ou não. O governo do estado de São Paulo, a princípio, adiou a reabertura das escolas para outubro. Uma outra coisa importante é o Conselho Nacional de Educação recomendando que os pais possam decidir sobre o retorno ou não dos filhos à escola. Então, as escolas, elas poderiam oferecer, né, a aula presencial e também a aula remota, no que a gente chama de ensino híbrido, né? Os alunos teriam aula das duas maneiras, mas a decisão do aluno voltar ou não para a escola seria dos pais. Então, aí a gente precisa pensar, né, nos que estão envolvidos diretamente com todas essas decisões e discussões. Então, a gente tem as escolas, né, que precisaram fazer uma rápida adaptação aí, né, ter acesso às tecnologias, ter acesso às plataformas digitais. Muitas delas não tinham tecnologia remota disponível ou equipamento, e elas tiveram, em caráter emergencial, né, que ir atrás disso. As escolas privadas, elas têm um problema muito grave de evasão escolar, né, principalmente na educação infantil. Todas as escolas privadas relatam esse problema de evasão na educação infantil. Elas têm o problema dos pais pedindo redução de mensalidade, afinal de contas a escola está fechada, né, e o ensino está sendo remoto. E essas escolas privadas pressionam os governos estaduais pela reabertura das escolas, né, pela volta do ensino presencial. Nós temos também aí os pais, né, como envolvidos diretamente na situação. Pais que a gente pode dividir basicamente em dois grupos, né? Pais que têm muito medo de mandar seus filhos de volta para a escola, com medo de contaminação, muitos moram com os avós, as crianças levarem vírus para casa, mas que também, né, eles têm que trabalhar e ao mesmo tempo assessorar os filhos nas aulas e tarefas remotas. Muitos enfrentam dificuldade em ficar em casa trancados com os filhos pequenos, e muitos pais pedem a reabertura das escolas. Nós temos alunos, né, que relatam estarem desmotivados, relatam cansaço por passar o dia na frente do computador, relatam a dificuldade de acesso às aulas, relatam a dificuldade de manter os dados, de manter sinal, a internet que cai, a internet que trava, a atividade que não abre. E principalmente os mais velhos, né, os de ensino médios, preocupados com a formação. Ontem ainda saiu em alguns meios de comunicação, alunos de escola pública relatando que vão optar por reprovar, né, para poder fazer de novo a série, porque eles entendem que estão perdendo muito na questão de aprendizagem. Nós temos os professores, né, envolvidos diretamente aí na situação, que relatam, assim, exaustão mesmo, uma situação de exaustão, relatam que o trabalho aumentou muito, porque eles têm que preparar a aula remota, têm que estar disponível remotamente, depois têm que corrigir remotamente essas atividades, né, então, todos eles dizem que a carga de trabalho aumentou muito.
Muitos professores compraram equipamento, né, do próprio bolso, tiveram que investir em aumento de banda larga, em computadores, em iluminação, em material, tiveram que aprender a mexer nas ferramentas. Muitos professores relatam que não sabiam mexer nas ferramentas digitais, não tiveram curso para isso, tiveram que aprender sozinhos a mexer nessas ferramentas, e se demonstram emocionalmente abalados e com muito medo, né, desse discurso de retorno, né? O professor, ele tem medo porque ele está exposto diretamente ali, né, a toda essa situação de convívio com os alunos, e os professores têm medo de serem contaminados, tanto no trajeto quanto na situação de sala de aula, apesar de todas as recomendações aí, né, dos equipamentos de segurança. E por fim, nós temos o Estado, né? O Estado que parece aí ter um papel de transferência de responsabilização, né? Inclusive, eu vou deixar aqui uma pergunta, né, com uma reflexão. O Estado falando em reabrir as escolas e deixando essa decisão de enviar as crianças na mão dos pais, né? Será que essa é a melhor solução? Né? O que isso realmente quer dizer? Né? A responsabilização do Estado diante de uma situação de pandemia, né, e falar em reabertura das escolas, quando os cientistas, né, as pessoas ligadas às organizações de saúde ainda dizem que o índice de contaminação é muito alto, né, num país onde a gente tem mais de 1.000 mortos por dia, né, o Estado, ele se exime dessa responsabilidade e joga na mão dos pais, né, a decisão de mandar ou não as crianças para a escola. Inclusive, aqui em São Paulo, né, teve uma diretoria de ensino aqui na Zona Sul de São Paulo, que enviou para os pais um termo de responsabilização, onde os pais teriam que assinar, né, dizendo que eles se responsabilizam em enviar os filhos para a escola, né, e eles se responsabilizam caso o filho deles seja contaminado, né. Então, eu acho que a principal reflexão que eu gostaria de trazer aqui é exatamente essa, sobre o papel do Estado, né, na educação diante disso tudo. Eu agradeço a atenção de vocês e passo a palavra para o próximo colega. Muito obrigada. Obrigado, Fabiana, que apresentou aí um quadro geral bastante interessante, caracterizando a situação do Brasil, e detalhando um pouco mais a situação em São Paulo, né, de toda essa complexa questão que é como manter, como você bem separou, né, o estudo ou a presença na escola. Acho que essa é uma questão que a gente poderia refletir, e o quanto, enfim, eu vou ser um pouco mais, talvez, duro, será que a educação não formal estaria sendo colocada, seria sendo beneficiada nessa conjuntura toda? Eu acredito que você mostrou aí diversas dificuldades, né, de acesso à internet, ambiente de trabalho, etc., que a gente pode estar refletindo um pouco mais. Agradeço, então. E passo a palavra ao Juros. Antes, eu queria realçar a presença da professora Miriam Zahar, que esteve conosco também nos seminários da pandemia, da Universidade de Barcelona, entre outros tantos colegas. Pedi mais uma vez que, por favor, mantenham as câmaras desligadas, assim como os microfones, porque isso ajuda a gente a circular menos dado, e como disse há pouco a Fabiana, muita gente acompanha pelo celular, e isso fica bastante mais simples, né? Facilita um pouco. Tá certo? Então, por favor, Júlio, obrigado pela presença, a palavra é sua. Obrigado, Wagner. Eu queria agradecer o convite. É muito bom estar aqui com todos vocês. Queria agradecer ao pessoal aí do GeoPool pela organização do evento. Eu vou aqui, então, começar minha apresentação. Vocês estão me ouvindo bem? Ok, obrigado. Eu vou compartilhar a tela, então. E deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui, pronto. Está aparecendo a minha apresentação? Sim, está, Júlio. Ok. Obrigado, gente. Então, é o seguinte, eu vou pegar carona, então, no que a Fabi falou sobre as questões da pandemia, só que eu vou olhar outros ODS, né, outros setores. A Fabi fez uma fala excelente aí a respeito da questão da educação, né, na pandemia. Eu vou falar um pouco sobre a questão da mobilidade urbana, mudanças climáticas e poluição do ar, tá? E quais são os ODS que a gente observa aí, estão relacionados com isso.
Essa primeira figura, ela é uma figura sobre o reflexo da pandemia na mobilidade urbana em São Paulo, tá? De janeiro até maio, no período aí que a gente teve, né, de distanciamento maior, né? E ela mostra, por meio dessas linhas de diferentes cores, né, qual foi o impacto do distanciamento social em diferentes modos de transporte, né, de deslocamento. Então, a linha vermelha mostra as pessoas dirigindo e a linha amarela as pessoas caminhando. Isso daí já mostra que a pandemia afetou a questão da mobilidade urbana de forma diferente, né? Porque se eu estou dirigindo, eu estou dentro do meu carro, né? Eu estou isolado, a minha chance de contrair uma doença é muito menor, né? De me contaminar com o vírus, do que se eu estiver no transporte público ou caminhando em um lugar lotado. Então, é só uma figura inicial para jogar uma provocação, né? Porque quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente pensa também na questão dos veículos, né, e da emissão de poluentes. Os ODS que eu vou estar abordando são principalmente o ODS 3, que é a vida saudável, né, 10, que é a redução das desigualdades, 11, das cidades e comunidades sustentáveis, e, claro, 13, combate às alterações climáticas. Então, como eu comentei no primeiro slide, quando a gente pensa em poluição atmosférica, quando a gente pensa, na verdade, em mobilidade urbana e veículos, a gente automaticamente associa a poluição atmosférica. Nas grandes metrópoles, né, os veículos são fontes importantíssimas de poluentes. Esses dados aí de porcentagem, né, 97% por monóxido de carbono, por exemplo, 70% de NOx, é tudo para a região metropolitana de São Paulo. Tá? Então, os veículos são responsáveis aí por uma importante fatia da emissão de todos esses poluentes, incluindo o CO2, né, 61% dos gases estufa. Eu não vou me aprofundar nesses slides, gente, mas é só para mostrar que não são só os veículos, né, existe aí um equilíbrio, né, dos ciclos biogeoquímicos, do nitrogênio, da água, do carbono, de outros elementos, né, que constituem um ecossistema em equilíbrio, e que quando as atividades humanas aparecem aí, né, perturbando esses desequilíbrios, a gente joga um monte de substâncias para a atmosfera, né, tanto pela atividade dos veículos, quanto pelo desmatamento, né, quanto pela queima de biomassa, enfim. Então, são vários setores aí que estão associados com a emissão desses poluentes, tá? E que isso tem impacto em várias escalas, né? Tanto na escala próxima, né, no local, no ar que a gente respira, no impacto direto à nossa saúde, que é um pouco mais fácil da gente perceber, quanto o impacto de mais longo prazo, numa escala regional ou global, que vai transformar aí, né, as reações da atmosfera, as propriedades da atmosfera, levando, né, à intensificação do efeito estufa e às mudanças climáticas. Esse slide aqui, ele mostra a fatia, né, a contribuição relativa de vários setores para a emissão dos gases estufa. Então, globalmente, o transporte, né, corresponde a cerca de 14, 15% das emissões. Indústria, né, atividade industrial é importante, produção de eletricidade, geração de calor, e agricultura, né, e outros fatores de uso do solo. Então, é um problema complexo, né, a emissão desses gases poluentes, e é necessária a articulação de vários setores para que a gente consiga diminuir essas emissões. Então, se esse problema ele é gerado desse ponto de vista complexo, a solução para esse problema também não pode ser pensada de forma setorizada, né? A solução também tem que ser pensada de forma intersetorial, tá? Pela articulação de todos os nossos setores produtivos. Esse próximo slide, ele é interessante, ele é o índice de vulnerabilidade às mudanças climáticas, né, por região aí do mundo. Ele é interessante porque ele traz um pouco também das dimensões humanas dos impactos das mudanças climáticas, né. Então, assim como a Fabiana colocou, por exemplo, né, que na questão da educação, alguns alunos não têm acesso porque precisam, né, não tem equipamento, não tem espaço, a gente sabe que a pandemia afetou as populações mais vulneráveis de forma mais intensa. Da mesma forma, a gente consegue ver por essa figura que essas regiões que estão marcadas por amarelo escuro e vermelho são as regiões mais vulneráveis globalmente às mudanças climáticas, que são justamente também regiões caracterizadas, né, por populações mais vulneráveis. Então, é uma característica, né, dessas mudanças ambientais globais, como mudanças climáticas e pandemias, que elas vão afetar essas populações de forma mais intensa. Por um lado, isso é ruim, a gente não quer que aconteça esse acúmulo de vulnerabilidades sociais e ambientais com essas populações que são vulneráveis, mas, por outro lado, isso também abre a perspectiva de que a gente possa tentar atacar esses problemas de uma vez só, né? Porque, como eles têm uma dinâmica mais ou menos parecida, embora eles atuem em escalas de tempo diferentes, eles têm origens parecidas, eu vou falar sobre isso um pouco. Então, a gente tem aí uma oportunidade de atacar esses problemas, né, a partir de uma mesma ação,
né, conseguir atacar tanto o problema da pandemia quanto a questão das mudanças climáticas. Aqui são alguns impactos diferentes que as mudanças climáticas possuem, né, globalmente. Então, vai muito além de só dos eventos extremos atmosféricos, né, do aumento das chuvas ou dos episódios de seca, para a questão, né, da migração em massa. Hoje em dia, estima-se que 1/3 dos movimentos migratórios globais sejam ocasionados por extremos climáticos, tá? Mas, além de isso, afeta todos os aspectos da vida em sociedade, né? A questão da água, da qualidade do ar, enfim, da própria saúde da população. Mas em relação ao que a gente está discutindo hoje, que é a questão do Covid, eu queria chamar a atenção aqui para essa fatia aqui, né? Que é mudanças na ecologia dos vetores. Aí a gente tem uma lista de doenças aqui, malária, chikungunya, etc. Certamente a gente pode incluir o coronavírus aí também, tá? Então, como que a mudança climática está relacionada com isso? Bom, a gente sabe que um mundo mais quente, né, tem diversos estudos aí de epidemiologia ambiental que mostram que temperaturas mais altas, elas são mais favoráveis à transmissão das doenças, tá? Principalmente dessas doenças tropicais. Isso vai depender, claro, do vetor, das características, né, tem muitos outros fatores, mas, em geral, um mundo que apresente condições climáticas mais adversas, com temperaturas mais altas e episódios de seca, ou prolongação do período úmido, né, todos esses fatores, todas essas variáveis, né, podem influenciar e aumentar a disseminação das pandemias. Além disso, gente, existe a questão das fontes de poluição que estão relacionadas com a pandemia também. O que eu quero dizer com isso? Bom, essa figura aí, ela mostra o caminho que a pandemia leva para sair dos ecossistemas até chegar na sociedade, tá? Então, o primeiro passo, né, o primeiro acontecimento que é necessário para que essa pandemia chegue na sociedade está relacionado com o desmatamento e com o desequilíbrio desses ecossistemas naturais, que é onde estão aí os morcegos, né, e outros animais que são vetores dessas doenças, desses vírus, só que eles estão lá nos ecossistemas preservados, onde a gente não tem contato com eles. Só que a partir do momento que a gente intensifica o desmatamento, a gente entra em contato, né, a gente perturba esses ecossistemas, e não só a gente entra em contato com eles, como também eles são forçados a mudar os seus comportamentos. Eles também podem ser forçados, né, os próprios animais, a migrarem para outros lugares, né, e nessa alteração de comportamentos, nós podemos acabar entrando em contato com eles de forma mais intensa. Existe aí também o tráfico, né, desses animais, os mercados animais, como aconteceu na China, né, o epicentro do coronavírus, até chegar no estágio 4, né, que é onde a gente está, que é onde as pessoas transmitem umas para as outras. Mas aqui a gente vê como essa questão do desmatamento ela é relevante tanto para a emissão de gases de estufa e poluentes do ar, quanto para o surgimento, né, dessas pandemias. Tá? Aqui é uma pesquisa que foi feita sobre se as pessoas concordam, né, que a mudança climática, né, com a seguinte pergunta: se as mudanças climáticas a longo prazo são uma crise tão séria quanto o Covid, né? E a maioria das pessoas, esse azulzinho claro aqui, respondeu que sim. E isso é um bom sinal, porque mostra que em diversos países as pessoas estão se conscientizando de que esses problemas ambientais globais, eles têm características que são comuns. Então, eles podem também ser enfrentados de forma conjunta, ok? E isso foi um resultado, né, e uma consequência, eu diria, né, desse acontecimento. Essa figura aí é um estudo que foi feito para a China, mas aqui à esquerda eu tenho várias outras regiões. Isso daí é a redução na emissão de poluentes que aconteceu durante o período de lockdown, né? Então, com a interrupção das atividades, do transporte, da indústria e outros setores, a gente teve aí a redução de cerca de 30% de vários poluentes em várias regiões do mundo, em São Paulo foi bem intenso também, né? E também do CO2, né? A gente teve uma redução aí de 17% na emissão média diária de CO2 durante 3 meses. Então, oba, será que a gente já conseguiu aí, né, impedir um pouquinho da mudança climática com essa redução na emissão de CO2? E, infelizmente, gente, foi feito um estudo aqui, publicado já na Nature Climate Change, que mostra que esse efeito de redução aí desses poluentes é praticamente desprezível, né? Cerca de 0,01 graus de redução de temperatura até 2030. Então, assim, as mudanças climáticas são muito complexas e
não dá tempo da gente explicar tudo, mas tem a ver principalmente com a questão do tempo de residência de cada gás na atmosfera, de cada poluente. Então, o CO2 e outros gases de estufa têm um tempo de residência muito longo na atmosfera. Então, não é só, tipo, 3 meses, que tem uma leve redução aí de 17%, que a gente vai impedir que as mudanças climáticas continuem, né, com a tendência de aquecimento. A gente precisa reformular todo o nosso sistema produtivo para isso, tá? Não só fazer um breve lockdown. Mas, por outro lado, isso mostrou para a gente que é possível que a gente encontre alternativas, né, de home office, de outras soluções, para combater a mudança climática, né, da mesma forma que a gente precisou para se isolar em casa e não contrair o vírus. Essa é uma figura do IPCC que mostra aí algumas sugestões, né, de como que a gente impede a mudança climática. A maior parte delas diz respeito às energias renováveis, né, mas eles também pontuam aqui a questão do trabalho, né, da justiça maior no trabalho, né, da infraestrutura, da restauração dos ecossistemas, e que tem, gente, muito a ver com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, com a Agenda 2030. Quer dizer, esses problemas, eles são todos relacionados, e então, isso, por um lado, é ruim, porque um problema vai influenciar no outro, né, são efeitos sinérgicos. Só que, por outro lado, a gente sabe que, se a gente atacar um desses problemas, a gente também vai estar conseguindo a solução para outro problema. Então, existe o lado bom e o lado ruim da sinergia, né, que a gente tem que saber explorar. Eu vou, então, aqui caminhar já para o final da minha apresentação. Eu vou falar um pouquinho sobre o projeto de pós-doutorado que eu estou desenvolvendo lá no Instituto de Estudos Avançados, né, com supervisão do professor Wagner. E por quê? Ele é um exemplo, né, de como que a gente pode atacar esses problemas, e mais de um ODS ao mesmo tempo, né? Então, ele se chama o Impacto das Diretrizes do Plano Diretor Estratégico na Emissão de Poluentes e Qualidade do Ar na Região Metropolitana de São Paulo. Bom, eu vou voltar, então, aqui para o início da apresentação, quando eu estava falando sobre mobilidade urbana, né? A gente tem aqui à esquerda, isso aqui é a partir de um artigo que a gente está escrevendo, à esquerda a gente tem um mapa da distribuição da população na região metropolitana, e à direita a gente tem o mapa da concentração das oportunidades de emprego. E a gente vê que existe aí uma discrepância espacial muito grande, né, entre onde a população está e onde estão os empregos, o que leva as pessoas a se deslocarem todos os dias, milhões de pessoas, né, se deslocarem aí, o tempo em São Paulo de carro, média, 52 minutos, e transporte coletivo 2 horas, isso é o médio. Então, obviamente, tem gente que perde aí muito mais do que isso, os seus deslocamentos todos os dias, só para poder trabalhar, né, gente? Então, assim, isso é um desequilíbrio muito intenso e que está associado com tudo isso, com uma piora na qualidade de vida e com a emissão dos gases poluentes. E agora, gente, na perspectiva da pandemia, o transporte coletivo, ainda por cima, está associado com o quê? Aglomerações, né? Então, se a gente conseguisse, por exemplo, diminuir esse desequilíbrio, seria uma forma da gente atacar todos esses problemas ao mesmo tempo. Então, nesse projeto, a gente está avaliando uma das diretrizes do Plano Diretor Estratégico de São Paulo, que foi aprovado em 2014, que seria, nessas regiões que estão realçadas aqui em azul, tá? Aumentar a oferta de emprego nessas regiões periféricas, que são regiões caracterizadas por alta densidade populacional e pouca oferta de emprego. Então, se eu posso trabalhar próximo de onde eu moro, eu vou me deslocar muito menos. Se eu posso me deslocar até 15, por exemplo, uma distância, sei lá, de 1 quilômetro, eu posso ir a pé. Eu não preciso nem pegar um transporte motorizado. Se eu tenho uma distância um pouquinho maior, eu posso ir de bicicleta, que é melhor para a minha saúde. Então, assim, gente, essa questão de aproximar emprego, né, com moradia, ela pode atacar simultaneamente vários desses problemas aí que a gente tem, né? E isso é uma diretriz do plano, tá? Não existe uma política, assim, que esteja voltada para isso agora, oficialmente nesse momento, não que eu saiba, tá? Preciso pesquisar um pouco melhor, mas isso é uma diretriz, né, que de certa forma encoraja que isso seja implementado, né? Existe aí esse estímulo à geração de emprego nessas áreas justamente para conter esses problemas. Então, os objetivos do projeto seria isso, né? Verificar o impacto dessas políticas de mobilidade do plano diretor em reduzir o número e o tempo das viagens motorizadas e mitigar também as emissões de poluentes e gases de estufa. E aí, agora, aconteceu a pandemia no meio, a gente pode fazer uma análise também sobre isso em relação à aglomeração, né? Então, alguns dos resultados aqui, a gente chegou aí na conclusão que o transporte pelo modal automóvel, analisando os dados da pesquisa Origem e Destino 2017, ele transporta o mesmo número de pessoas do que o modal ônibus, porém com uma frota 100 vezes maior.
ou seja, o modal automóvel tem uma participação na lentidão, né, muito significativa, né. Aqui tem algumas estatísticas nessa tabela das viagens realizadas por motivo de trabalho, que é essa coluna do meio aqui, né. Então, as viagens por motivo de trabalho, elas correspondem a quase metade do total das viagens, tá? Só que são viagens que pegam distâncias mais longas, são mais demoradas e mais motorizadas do que as viagens por outras razões que são lazer, educação, saúde, enfim. Então, atacar as viagens, né, por motivo de trabalho e feitas pelo automóvel é a principal forma de você reduzir essas desigualdades, né? Então, um dos principais resultados que a gente chegou foi, a gente fez uma conta, né, uma regressão espacial com esses dados de mobilidade, e a gente chegou na conclusão de que se eu aumentar a oferta de emprego em 100% aqui nessas vizinhanças, né, da periferia de São Paulo, a gente diminui os deslocamentos em 50%. Então, esse foi um número que a gente conseguiu chegar e que é muito relevante. Se eu sei que eu vou diminuir os deslocamentos em 50% na média, eu consigo saber qual é o impacto que tem, por exemplo, para a emissão de poluentes. Porque os fatores de emissão são dados em gramas por quilômetro. Então, se eu sei que vai ter uma redução, né, no deslocamento, na distância em 50%, eu sei quanta poluição vai estar sendo emitida a menos, né? E eu também sei quanto tempo a menos as pessoas vão passar no transporte público em uma situação de aglomeração, por exemplo, né? Então, gente, eu já estou caminhando aqui para o final da minha fala, mas os resultados esperados aí dessa pesquisa seria quais são os co-benefícios das políticas de mobilidade, né? Mitigação da emissão de poluentes do ar e gases de efeito estufa, diminuição das distâncias viajadas e do tempo no trânsito, das aglomerações, né? E, no geral, promoção de melhor justiça social e ambiental, né? E em relação aos ODS, essa pesquisa ela está aí atacando principalmente esses ODS que estão realçados, né? O 3, que é o vida saudável, redução das desigualdades, a promoção de comunidades sustentáveis, a combate às alterações climáticas e também as parcerias, gente. Esse último ODS aí, ele é extremamente importante, né? Parcerias para o desenvolvimento, porque nessa sociedade complexa, onde todos os setores produtivos são responsáveis pela emissão dos gases e também estão relacionados com todas essas mudanças globais, desde as mudanças climáticas até as pandemias, é fundamental que as parcerias, tanto em nível local quanto as parcerias em nível global, internacional, possam buscar saídas, porque não é um setor sozinho que vai dar resposta para isso tudo. Então, a gente precisa dessa cooperação internacional entre governos, entre o setor privado, com a população, com as ONGs, tá? A gente precisa dessas parcerias, porque os objetivos estão aí. São esses 17 itens aí que a gente precisa atacar, né, que a gente precisa dar conta. Então, a gente sabe mais ou menos o que a gente tem que fazer. Mas a grande pergunta que fica é como? Como que a gente faz para promover essas mudanças, né? Então, a gente tem que repensar todo o nosso sistema produtivo, né? Tentar buscar o máximo de home office que a gente consiga fazer, tentar distribuir as pessoas, por exemplo, em horários de trabalho diferentes, né? Para que a gente não fique todo mundo no mesmo horário. Enfim, pensar em toda a questão macroeconômica também, né? Pensar em outros indicadores que sejam promotores da sustentabilidade e da saúde humana e da vida, e que não sejam puramente econômicos, né? Então, como é que a gente faz para esses indicadores de qualidade de vida e de meio ambiente conversarem com os indicadores econômicos para que a gente possa puxar tudo isso junto, né? Então, fica aí essa última provocação, e agradeço a todos pela atenção. Então, aí meu contato, e agora eu também já posso passar a palavra para a Luciana, que vai aí conversar com a gente sobre outros pontos. Obrigado. Excelente, Júlio, muito obrigado. Queria também agradecer a sua presença, a sua colaboração, trazendo aí, eu mesmo fui uma das minhas colunas da Rádio Brasil Atual, eu fiquei um pouco mais otimista com a redução de gases de efeito estufa a partir dessa paralisação do mundo, entre aspas, a palavra paralisação, evidentemente, mas se minha memória não está me deixando enganar, eu vi um estudo recente, parece que foi apenas 0,3% das emissões foram reduzidas nesse período, o que de fato ainda está muito longe, né, das próprias metas do Acordo de Paris, né? E aí o Júlio trazendo em primeira mão, né, esse artigo que está em produção, enfim, e que analisa justamente o caso de São Paulo, numa perspectiva muito interessante. A gente está contando aí não apenas, mas também com estatísticos, colegas que mexem com, enfim, modelagem climática e também estudos de mudança do clima. Está sendo muito interessante participar desse trabalho todo, desenvolvido lá no IA, no programa USP Cidades Globais. Eu passo, então, agora a palavra à Luciana Zigo. Luciana, por favor, obrigado pela presença também.
Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Wagner. Agradeço mais uma vez a oportunidade de voltar aqui à velha casa, a esse ciclo de palestras organizado no GEOPO. Agradecer a fala e o diálogo nesse ciclo de palestras com a Fabiana e o Júlio. Agradecer a ajuda da Isabela aí nessa organização desse momento tão importante. E conversar um pouquinho aqui dentro desse ciclo de debates sobre a questão dos catadores, a Covid-19 e o município de São Paulo, na seara desse tema e associado aos ODSs. A primeira questão que a gente tem que levantar dentro desse cenário pandêmico e correlacionado com catadores de materiais recicláveis e o município de São Paulo, é pensar que em fevereiro de 2020, o município de São Paulo faz o registro do seu primeiro caso de Covid-19. E de lá para cá, inúmeros casos ocorrem, o número de óbitos é crescente, é persistente, e de lá para cá a gente tem esse cenário pandêmico para a gestação. Só que, em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde oficializou o cenário pandêmico. Então, nós temos, especialmente no município de São Paulo, uma janela de oportunidades de trabalho, de movimentação do Covid-19. Esse é um primeiro ponto importante para a gente pensar quando se fala em catadores de materiais recicláveis no município de São Paulo. E aí, nesse movimento, né, as rotinas nossas diárias mudaram completamente. Algumas delas já foram abordadas pela Fabiana e pelo Júlio, como exemplo, a mobilidade urbana, no caso que a Fabiana retratou muito bem, a educação, né, e todas as formas de trabalho que foram possíveis de serem gestadas de uma outra maneira, elas começaram a se organizar dessa forma. E inúmeros chamados de imprensa, de decretos municipais, de resoluções municipais, buscaram com que a população fizesse as regras de isolamento, distanciamento social, ou então a prática de protocolo de quarentena. E dentro desse cenário pandêmico, que é importante a gente pensar, e fica como questão principal de reflexão para esse cenário de Covid catadores de materiais recicláveis, a periculosidade que os resíduos sólidos urbanos agora gerado no município de São Paulo, como exemplo para o nosso encontro nessa palestra, se tornam perigosos, eles assumem uma outra dimensão de periculosidade. Isto porque eles podem estar, porventura, contaminado com o Covid-19 no domicílio. Então, a questão que se fica posta de início aqui e provocativa dentro dessa palestra é pensar que a coleta regular, a coleta convencional, que é a coleta atendida dentro do município de São Paulo, ou a coleta seletiva, que seria a separação dos materiais para uma possível reciclagem. Hoje se coloca a possibilidade de todos esses materiais e esse resíduo de origem domiciliar ser de periculosidade diferenciada. Se a gente pensar nos primeiros programas municipais oficiais de coleta seletiva no município de São Paulo, o que se tem é essa imagem que vocês conseguem ver que eu deixei na minha tela de fundo. Ele é de 1989, essa primeira inserção de coleta seletiva, e ela vem na gestão da municipal de Luiz Erundina,
onde se tinham pontos de entrega voluntária dos materiais em que o munícipe e a população, de um modo geral, separava e levava voluntariamente nesses locais. De lá para cá, esse modelo foi utilizado, a gente está pensando em aí mais de 31 anos, né, de utilização desse modelo, mas ele permanece na cidade, com outras formas, com outras aparências, melhor dizendo, e é uma possibilidade de direcionamento de materiais recicláveis pela população em alguns pontos da cidade. Com esse cenário pandêmico, é possível pensar que o material possa estar colocado neste local com a Covid-19. Nesse cenário, a gente pode pensar que 12 milhões de habitantes, né, que estão no território do município de São Paulo, segundo a Fundação SEAD, gerando aproximadamente 12 mil toneladas dia de resíduos, como estimativa, e que cada habitante vai estar fazendo, contribuindo com as reciclagens, com a taxa de reciclagem, né, do município de São Paulo, de 1 a 2% no máximo. Então, você tem uma janela de trabalho com os materiais recicláveis e com a coleta regular e uma possível amplificação da coleta seletiva muito grande ainda pela frente. E que se coloca dentro desse cenário todo agora de pandemia. Outro item importante para a gente pensar aí é que esse primeiro cenário de coleta seletiva, que aconteceu há 31 anos atrás, com a instalação desses pontos de entrega voluntária, né, nessa gestão da Luísa Erundina, sofreram um avanço, né, de implantação de programas de coleta seletiva em 2002, quando você teve o programa socioambiental de cooperativas de catadores, na gestão da Marta Suplicy, e aonde se instalou uma coleta seletiva com a inclusão de catadores de materiais recicláveis. Essa inclusão permanece, né, desde 2002, no território, e associada a ela, né, se encontram outros instrumentos importantes. Mas, anterior a eu trazer esse tema para uma data mais próxima, é importante pensar que a consolidação em 2002 desse programa socioambiental de inclusão de catadores de materiais recicláveis contou com a participação de muitas esferas de secretarias da época, e também o Comitê Metropolitano de Catadores e uma participação interessante da sociedade civil. Além disso, as subprefeituras também e entidades sindicais estiveram nesse movimento e corroborando para que esse programa socioambiental com esta característica saísse do papel na ocasião. Nesse período foram inauguradas as centrais de triagem, e que com o passar dos tempos, né, com o passar de 2002 até 2020, nós temos aí uma janela interessante de análise. Hoje, ele conta com 25 cooperativas, com 900 famílias atendidas, e em paralelo a esse programa de inclusão social, né, de inclusão dos catadores de materiais recicláveis, existe a participação das empresas concessionárias, disponibilizando uma coleta seletiva convencional, que é atendida com 5 mil funcionários e 454 veículos de compactação. Alguns desses caminhões realizam a coleta seletiva de materiais recicláveis, direcionando as centrais mecanizadas da prefeitura. Então, o que você tem hoje no município é este sistema formal de coleta seletiva, digamos assim, e paralelo a ele, ou concomitantemente a ele, uma coleta seletiva, digamos que é a do informal, mas eu gostaria mais de dizer, numa perspectiva geográfica, de um espaço vivido.
porque ela é gestada por 20 mil catadores, aproximadamente, segundo o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, com o acréscimo do desemprego acumulado por gestões temporais de movimentação do mercado associado ao cenário pandêmico, um acréscimo de 48% desses 20 mil catadores hoje no município de São Paulo, fazendo a coleta de materiais recicláveis, expostos à Covid-19. Então, você tem o sistema formal, o sistema informal, que eu gostaria de deixar mais numa perspectiva geográfica, como uma coleta seletiva do espaço vivido, expostos a este cenário pandêmico. E todos estão em risco. Todos estão em risco, e segundo a New England Journal of Medicine, que tipo de risco é esse? É um risco de contaminação que persiste, permanece nas embalagens. Então, digamos assim, este estudo, né, verificou que o vírus pode permanecer de 48 a 72 horas aplicados nessa superfície, e nas superfícies plásticas, superfícies de aço, de cobre e de papelão. Então, o risco está presente nessa superfície e qualquer um pode ser alvo em contato com ela, inclusive catadores de materiais recicláveis, funcionários de limpeza urbana, o munícipe ou qualquer sujeito em contato com esse material. Pensar que esses trabalhadores, então, independente de estarem no sistema oficial de coleta seletiva ou não do município de São Paulo, estão em risco no desenvolvimento dos seus trabalhos. É importante lembrar, nesse cenário todo, né, de pandemia, e é sempre bom recordar, né, que a gente, no artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, se a saúde está posta para mim, no confinamento, na quarentena, no distanciamento, no isolamento, a saúde da população de um modo geral, então se inclui também a saúde dos trabalhadores envolvidos com a coleta regular, seletiva de materiais recicláveis no município de São Paulo. Associado a isso, se tem, né, esse dilema de colocar em prática os objetivos do desenvolvimento sustentável. Ora, diante desse cenário, né, pandêmico e associado aos catadores de materiais recicláveis e à gestão e limpeza urbana do município de São Paulo, o que se pode pensar e o que se deve pensar é que sociedade de consumo é essa que nós vivemos, que vive em função da geração de sociedade de resíduos e que já percebeu que essa conta, né, essa equação não está a contento. Diante disso, quais são os ODSs que estão gritantemente, né, associados ao tema de hoje? Consumo e produção sustentáveis, o ODS 12, o ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico, e o ODS 6, que preza para todos a água potável e o saneamento básico. Dentro desse cenário de ODSs, o que se preza a busca é de soluções que se apontem para esse espaço já concebido, digamos assim, que é essa institucionalização que já existe da coleta seletiva e da coleta regular no município de São Paulo, com relações políticas institucionalizadas e históricas, mas, ao mesmo tempo, você tem também as soluções que vêm desse espaço vivido, né? São as relações não formais que grupos sociais organizam e que pulverizam, como, por exemplo, os catadores de materiais recicláveis,
e que efetivamente contribuem para os índices de coleta seletiva e de reciclagem nacionais. Então, para relembrar, né, as relações estatais e até que ponto este Estado está fazendo, né, o trabalho de relações políticas do território concebido, ou então as relações desse espaço vivido, não somado e entrando em conflito. A minha fala estava prevista para caminhar por essa direção e deixar aí o grande dilema e o grande desafio de trabalhar hoje o risco que vem com a coleta seletiva e a coleta regular dos resíduos no município de São Paulo. Agradeço também, então, a Luciana pela exposição. Eu queria fazer algumas breves considerações sobre os ODS também e a questão da pandemia. Não sei quantos de vocês tiveram conhecimento do relatório dos ODS, enfim, de agora, desse ano, e eles fazem uma estimativa de que 71 milhões de pessoas voltarão à pobreza extrema nesse ano, né? É a primeira vez desde 98 que nós temos um aumento da quantidade de pessoas na situação de extrema pobreza. Isso é, de fato, o primeiro aspecto que eu acredito que nós devemos ressaltar de impacto, né, da Covid em relação aos ODS, né? Não apenas porque as pessoas de mais baixa renda acabam, infelizmente, sendo as mais afetadas, mas também porque muito que foi dito agora, inclusive pela Luciana, o catador, por exemplo, que está lá na ponta, né, ele está sujeito a, infelizmente, manipular materiais, enfim, especialmente embalagens contaminadas. Ninguém higieniza seu material a descartar. E, infelizmente, ele também está sujeito, né, na sua atividade, à contaminação. Mas há outras implicações também, né? O próprio trabalho em casa, né, que está muito em voga e ganhou um impulso importante a partir da pandemia. É preciso pensar também no seguinte: grande parte da atividade associada ao trabalho em escritórios, etc., em especial aquela que também envolve pessoas de baixa renda, ela está sendo simplesmente extinta, né? Então, se você pensar todo o setor de limpeza de escritórios, o pessoal de cafezinho, etc., enfim, e todo o pequeno comércio, muitas vezes, que está no entorno de um escritório, né? Enfim, bares, etc., restaurante, serviços de reprografia, o que seja, tudo isso está associado à presença. Se você pensar no caso de São Paulo, já que São Paulo acabou sendo muito citado aqui como exemplo, não poderia ser diferente, a própria região da Berrini, por exemplo, né, se você até fevereiro desse ano circulasse por ali na hora do almoço, o volume de pessoas que circulavam ali é enorme. E isso foi drasticamente alterado, envolvendo, né, certamente, toda a atividade comercial, de serviços associados ali também. Então, eu vou pedir, por favor, que mantenha as câmeras desligadas, enfim. Então, só para... outro aspecto que eu queria realçar também, com relação aos ODS, é que ele é, de fato, uma meta, né, que nós devemos ter aí como bandeira, né, e como eu tive que, enfim, eu tenho que desligar algumas pessoas, porque esse negócio de deixar a câmera ligada, tivemos alguns probleminhas em alguns eventos, então, assim que ligar a câmera, eu vou, infelizmente, tirar da reunião, eu lamento. Então, eu estava dizendo que essa pauta, né, do ODS, ela acaba sendo também uma bandeira importante, que pode nos ajudar aí na Covid, né, no pós-Covid, e eu acho que nós já estamos no pós-Covid, porque, né, acredito que vamos conviver com esse vírus por muito tempo ainda. Nós devemos ter, do meu ponto de vista, as metas do ODS como uma grande forma de reorganizar a atividade produtiva, e esse é o grande desafio, né? Eu vi já algumas perguntas aí que foram dirigidas ao Júlio, né, especialmente, e eu queria dizer que, na verdade, essa é uma questão muito importante, né? Nós temos que ter, de fato, uma pauta distinta, uma pauta diferente, uma agenda de trabalho diferente da que foi desenvolvida até então. Isso está presente, por exemplo, na União Europeia, que já
organizou um plano de ação, baseado na palavra economia verde, enfim. As Nações Unidas têm pautado também, o próprio Antônio Guterres, secretário-geral, tem insistido nessa agenda, e isso tudo baseado também em relações multilaterais que devem ser fortalecidas. Só que, ao contrário disso tudo, a gente está assistindo, na verdade, disputas por vacina, países que querem capitalizar ou ter influência política a partir da vacina, enfim, nós estamos vendo, na verdade, um movimento bem diferente do que deveria ser necessário, o que, do meu ponto de vista, mostra que estamos longe, infelizmente, de pautar os ODS como a grande bandeira, que deveria ser, do meu ponto de vista, levantada agora, para que nós, pelo menos a partir dessas metas, não são poucas, são 17 metas, reorganizar a atividade econômica com atividades inclusivas, sustentáveis, e acredito que a fala da Fabiana em relação à educação, a fala do Júlio em relação à poluição em São Paulo, especialmente a mudança climática, e a fala da Luciana envolvendo aí claramente, como quem está lá na ponta do processo de coleta, que é o catador, é afetado, são pistas importantes de que nós devemos estar refletindo, para construir aí um mundo pós-pandêmico, e em especial, acredito eu, sem dúvida, até na escala do município de São Paulo. Estamos aí diante de um cenário eleitoral, para renovação da gestão, ou reafirmação de quem está, não sabemos o resultado da eleição, mas, de qualquer modo, esse deveria ser um item a ser discutido. Infelizmente, não me parece que vá ser pautado, ainda que nós possamos insistir. Então, antes de passar a palavra aos nossos 3 palestrantes, eu queria agradecer também muito a presença da Isabela, que é quem, na verdade, coordena toda a parte de gestão e de organização dos nossos eventos. Queria agradecer muito, de fato, Isabela. E aí me parece que temos perguntas da Cíntia, para o Júlio, vi também do Bruno, da própria Miriam, enfim, e Cíntia, Bruno, Miriam. Primeiro fazer uma rodada com o Bruno, depois tem uma pergunta para a Fabiana do Bruno, não sei se vocês viram pelo chat, e uma pergunta para a Luciana também para o Bruno. Talvez possamos fazer uma nova rodada, então, começando com a Fabiana, passamos ao Júlio e depois vamos para a Luciana. Tá bom? Por favor, Fabiana. Bom, eu vou responder, então, primeiro a pergunta do Bruno, deixa eu encontrar ela aqui. Tá. Se eu acredito que existe uma intencionalidade em forçar o retorno às aulas por parte do governo, e se há alguma relação entre esse movimento e a privatização ou uberização do ensino. Eu acho importante a gente lembrar que quando a gente fala governo, a gente está falando de diferentes ideologias, porque as decisões, elas estão cabendo aos governos estaduais, até porque o Covid, a contaminação por Covid, ela está sendo diferente, os estados estão em estágios diferentes, em momentos diferentes. Mas a gente vê de maneira geral uma pressão dos representantes das escolas particulares pela volta às aulas, presenciais. A evasão nas escolas privadas, ela está muito alta, como eu disse, principalmente na educação infantil, e também por conta da crise econômica, muitos pais que pagam uma escola particular para os seus filhos tinham negócios próprios, eram pequenos empreendedores, e acabaram quebrando, por conta da pandemia. E sim, a gente percebe, em algumas falas de governos estaduais, que a gente pode ter uma brecha aí para a inserção do chamado sistema de voucher da educação. Alguns governos vêm falando que eles esperam um aumento de demanda para a escola pública por conta dessa evasão da escola privada, então acredita-se que esse aluno que está saindo da escola privada porque o pai não pode mais pagar a mensalidade, ele vai ser matriculado numa escola pública. E aí já existe essa fala de que as escolas públicas serão sobrecarregadas, então é melhor manter esse aluno na escola privada, mas com um voucher, sendo pago pelo governo. Essa questão do sistema de vouchers da educação é uma discussão polêmica, e parece que existe sim uma fala aí de alguns governos para uma brecha para o início dessa inserção, existe alguma resistência, do setor de educação quanto ao sistema de voucher, mas parece que tem gente procurando uma brecha aí para implantar.
A segunda pergunta para mim é da professora Miriam, né? Ela diz que a brecha digital é uma realidade em todos os países, entretanto é maior em alguns e pequeno, pouco significativo em outros, verdade. É evidente que não deve ser a razão da volta às aulas em plena pandemia. No meu ponto de vista, qual seria a melhor solução para superar essa conjuntura? Bom, do meu ponto de vista, Fabiana, né? Eu percebo, trabalho com educação básica, né, há mais de 20 anos, coordeno uma equipe de professores, há quase 10 anos eu coordeno uma equipe de professores de geografia, e eu percebo em todo esse meu tempo de educação básica, que quem se preocupa com educação de verdade, com aprendizagem de verdade, se preocupa, antes de mais nada, com o bem-estar do aluno, né, que é esse aluno bem, esse aluno saudável. E acredito que qualquer educador, né, de verdade, que se preocupe de verdade com o ser humano, ele não quer expor as suas crianças, né, os seus alunos, a qualquer tipo de perigo, de contaminação, ou qualquer período que envolva, né, essa questão de saúde que a Covid-19 existe. Então, assim, o que eu percebo nas discussões, né, de algumas escolas, de falas de professores, é essa preocupação, né, a saúde em primeiro lugar, né, o que é o ano letivo, né, o que é a aprendizagem de um ano letivo perante uma situação de morte, né, tive até algumas falas de colegas que falam que sim, que tem crianças, né, com 5 anos de idade, e as mães se preocupam, mas o meu filho não vai ser alfabetizado agora, com 5 anos de idade, né, então que seja com 6 anos, qual o problema, né, então o verdadeiro educador, ele se preocupa mais com a questão de saúde, não apenas da si própria, né, mas dos seus alunos também. Eu tenho mais uma pergunta aqui, eu não sei se eu... Chegou mais uma pergunta, aproveita, Welton, por favor. Então, a perspectiva da área de educação para o ano de 2021 em razão da pandemia. A gente vê que alguns países no mundo já estão reabrindo as escolas, né? A China reabriu, a Europa, alguns países europeus começaram a reabrir as escolas para presencial. Alguns países europeus, os Estados Unidos, eles têm um calendário escolar que se inicia no mês de agosto, né, então eles estão iniciando o ano letivo de 2021 agora, mas a gente também já tem notícias aí de que, já teve pontos de contaminação, as escolas já fecharam de novo, né, em algumas regiões também só 30% das escolas reabriram, alguns países, sempre com medidas sanitárias muito severas, né, sempre esperando que as crianças se comportem de acordo com o protocolo, o que também é uma outra questão a ser discutida, né, porque a gente não pode esperar que uma criança de 6, 7, 8 anos não abrace um amiguinho, ou não ache a máscara do amiguinho mais bonita que a dele, troque a máscara, né. Crianças se comportam desse jeito, né, então é muito difícil você controlar o comportamento de uma criança dentro da escola. No caso do Brasil, não tem uma previsão ainda para 2021, exceto a mudança do calendário dos vestibulares, né, para ensino médio, a gente fica aguardando, né, porque me parece que os governos estaduais, eles vão ter um pouco essa política de ir adiando, e esperar o ano letivo de 2020 terminar, para então decidir o que vai acontecer em 2021. Essa é a minha percepção. Eu agradeço as 3 perguntas e espero ter podido responder satisfatoriamente. Obrigado, Fabiana. Por favor, Júlio. Alô? O pessoal está me ouvindo? Sim, estamos. Tá, eu acho que a minha conexão não está muito ruim. Eu ativei minha câmera, mas vamos ver se eu apareço aí alguma hora. Bom, foram muito interessantes as perguntas que foram feitas, direcionadas para mim, e eu vou tentar falar um pouco sobre elas todas. E eu vou começar com a pergunta da professora Miriam, porque ela pergunta, né, se tem
essa questão do transporte baseado em fontes de energia renovável, né? Então, assim, quais são as nossas perspectivas para isso, né? Em São Paulo, a gente já teve aí algumas leis que foram aprovadas sobre isso, mas que ainda não foram cumpridas, né? Isso começou em 2009, com a Lei da Mudança do Clima, né? E agora a gente, assim, originalmente, a meta era reduzir, né, a emissão de CO2 em 30%, se não me engano, não, era 50%, né, até 2018, não foi cumprida, então eles estão agora postergando isso, né. Eu acho que a mais nova meta que foi colocada seria a redução da emissão de 100%, né, tentar reduzir 100% das emissões de CO2 até 2038. Então, assim, à medida que eles não atingem esses patamares, eles vão jogando para frente. O que eu vejo é que, principalmente por meio do transporte público, seria por meio dos veículos elétricos e dos veículos híbridos, né? Já existe, eu acho, aí um horizonte que a gente pode pensar que isso vai acontecer em relativamente curto prazo, tá? Mas, claro, a partir do momento que, né, assim, a gente tem aí essa questão, por exemplo, que os veículos elétricos são bem mais caros, né, existe toda uma questão logística, e também existe a questão, assim, né, quando a gente fala em energia, é complexo, porque a gente tem que pensar não só na geração dessa energia, mas também no armazenamento, na distribuição, né. Então, a gente precisa também ter uma infraestrutura, né, que seja compatível com os veículos elétricos, né, não só trocar a frota, mas tem que remodelar a infraestrutura de energia para esses veículos na cidade, né? Postos de abastecimento e etc. A questão das baterias dos veículos elétricos são um problema, e, enfim, então tem alguns desafios aí que a gente tem que vencer, mas eu acredito que seria principalmente nessa questão dos veículos elétricos e dos híbridos. Existe também o biogás, né, o que vem sendo bem desenvolvido ultimamente, já tem ônibus que são movidos inteiramente a biogás e que pode ser usado, por exemplo, a partir dos próprios resíduos. Né? Então, a gente tem aí, por exemplo, os resíduos urbanos podem tipo, ser reaproveitados para a geração de uma energia, né, com base biológica. Então, aí você estaria atacando tanto a questão dos resíduos, que é o que a Luciana estava colocando, como a questão, por exemplo, da emissão de poluentes, né, diminuição aí da emissão. Então, eu acho que tem várias oportunidades interessantes. E para São Paulo, eu vejo que talvez a curto prazo pensando assim, em algumas décadas, né, a gente consiga ver aí alguma melhoria significativa. As outras perguntas são um pouco mais complexas, né? A Cíntia, né, nossa colega do Japão, ela comenta aí sobre qual que é o horizonte, né, do Brasil, porque na Europa a gente tem aí essa discussão de aproveitar esse momento da paralisação, né, das atividades econômicas para impulsionar a transição econômica verde. Se eu vejo janelas de oportunidade no Brasil. E assim, a gente, como o professor Wagner mesmo comentou, né, na Europa tinha muito esse discurso, né, no começo do lockdown, e agora a gente vê que os países estão aí divergindo sobre essas questões, né, estão aparecendo algumas disputas, aí estão falando mais alto, né, infelizmente essa situação aí da pandemia acabou acirrando, né, algumas disputas, não só no nível de tecnologia, mas também na própria economia. Nenhum país quer recessão econômica. Né? Então, todos vão aí brigar para defender os seus interesses econômicos. Né? Então, infelizmente, o sistema como ele funciona hoje, muitas vezes, eu não digo que não tem oportunidades, tá? Mas muitas vezes ele acaba acirrando essas disputas, ao invés de promover a colaboração, né? Então, no Brasil, particularmente, assim, eu posso estar sendo um pouco pessimista, mas, assim, com base no que a gente vê aí, principalmente da gestão do governo federal, eu não vejo muito horizonte disso estar sendo priorizado, porque desde o começo nunca foi feito nada sério em relação ao lockdown, né? Nunca foi uma ordem assim tão rígida, né? O governo federal simplesmente lavou suas mãos e deixou que os estados e os municípios se virassem, né? Cada um aí fazer o que achasse melhor. Porém, eu acho que pensando nesse ponto de vista, talvez iniciativas que partam, né, de, por exemplo, coalizões locais, como foi feito, por exemplo, nos estados do Nordeste, né, recentemente aí nessas questões ambientais, que formaram aí um grupo, né, para discutir essas questões todas e avançar em pautas, independentemente do governo federal. Ou então, mesmo na questão da pandemia, né, a gente teve aí, no início, o estado de São Paulo, né, se posicionou de forma um pouco mais lúcida. Então, se eu tivesse que enxergar horizontes para que a gente iniciasse uma transição para uma economia mais verde, agora, nesse momento, eu apostaria principalmente
nos governos municipais e locais. Atualmente, está difícil a gente esperar alguma atitude, assim, desse sentido no governo federal, né? Haja vista as altíssimas taxas de desmatamento na Amazônia e outras questões que estão sendo simplesmente ignoradas, né? Então, isso daí é um problema bem complexo, mas eu acho que agora, por exemplo, aproximando as questões, as eleições municipais, é um momento bom para a gente discutir isso, porque é um momento onde a gente pode pressionar os candidatos, onde a gente pode falar, né, onde a gente pode se posicionar, e a gente tem que fazer isso. A gente não pode deixar essas eleições assim passarem batida num momento como esse. É um momento que a gente tem que ter o poder, né, de se posicionar e da gente se unir enquanto sociedade, né, de vários setores da sociedade diferentes estarem se articulando para pressionar o poder público, né, porque a gente precisa dessa articulação, né, a gente também não pode prescindir, né, da participação do setor privado, a gente precisa encontrar formas de cooperar. Eu acho que talvez o maior desafio seja esse. E aí eu aproveito para passar um pouco por cima também na outra pergunta, que acho que foi do Bruno, falando se existe, né, em São Paulo, a questão do mercado imobiliário, por exemplo, né, que é um fator determinante na organização do território no município. E realmente, né, infelizmente, a gente tem aí o mercado imobiliário sendo um vetor de organização territorial que é completamente avesso aos interesses públicos, né? A gente tem a especulação imobiliária, a gente tem um monte de imóveis que estão aí largados, né, que simplesmente não se aproveita. Isso é uma questão muito preponderante no centro, né, porque o centro de São Paulo é uma região onde você tem uma boa infraestrutura de transporte, onde você tem bastante gente morando, porém você tem um monte de prédios que estão parados, né, que estão aí no processo só de especulação. Então, seria interessante, por exemplo, promover um uso mais social desses imóveis, né? Assim, e já existem leis no plano diretor, inclusive, em relação a isso, né, para que a gente possa fazer com que as pessoas morem onde essas oportunidades existem, né, onde existe o sistema de transporte e onde existem as oportunidades de emprego. Mas eu acho que para a questão das periferias, a gente precisa da articulação, né? A gente precisa da articulação do poder local, né, da prefeitura, da gestão da prefeitura, com as empresas, né, talvez por meio de subsídios de impostos ou de outros mecanismos fiscais, né, para que a gente possa gerar empregos na periferia, né. Então, assim, na minha pesquisa, a gente não está olhando quais seriam esses mecanismos, né, mas a gente está mostrando quais são os benefícios disso tudo, né, e a gente espera que, mostrando esses benefícios, a gente possa estimular que essas parcerias possam acontecer e que essas articulações possam se concretizar, né, de alguma forma. Eu acho que é isso, né, teria mais coisas para falar, mas eu vou passar aqui para a Luciana para não me estender muito. Obrigado, Júlio. Luciana, por favor. Sim, vamos lá responder as questões, duas questões, uma do Bruno e uma da professora Miriam. As estimativas que nós temos, Bruno, são... saiu, inclusive, uma informação sobre isso no informe CEPAL do dia 30, agora passado, em relação às condições de pobreza e na América Latina, e com dados interessantes para o Brasil. Segundo esse relatório de 30 de julho, a pobreza extrema para o Brasil está na casa de 10% para 2020 e de pobreza de 28%. Esses números, né, retratam com muita proximidade, fazer estimativas para o cenário de captação de materiais recicláveis. Geralmente é essa parcela da população que faz esse trabalho. Então, a gente tem aí uma ordem de 38% dessa população possível de realização da separação e coleta desse material para uma possível reciclagem. Agora, se a gente pensa na perspectiva só do município de São Paulo, da qual eu dei mais atenção no encontro de hoje, os dados estimados, vindos do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, com base em dados organizados por eles, mas também pelo CAD único, colocam que o município de São Paulo tem 20 mil catadores em trabalho, né, em realização dessa atividade, e que esse número pode chegar a 30 mil catadores dentro do cenário pandêmico. Então, são essas as estimativas
de números, né, para esse tema por enquanto. Agora, em relação à pergunta da professora Miriam, os catadores, professora, utilizam, mas nesse sentido, eles utilizam a proteção, como, por exemplo, as máscaras, ou até um contato com as mãos, uma possível luva, mas são diversos mundos. Isso porque existem catadores que estão dentro do sistema oficial de limpeza urbana e que podem estar mais predispostos a ter essa infraestrutura para proteção no ambiente de trabalho, e a gente tem uma situação inversa também, de catadores ou até garis, profissionais de limpeza de um modo geral, que estão nas ruas e fazendo ali uma coleta e que necessariamente não têm acesso, no caso dos catadores de materiais recicláveis, independentes, nenhum instrumento de proteção. Então, você tem vários cenários diante disso. Além disso, é importante a gente deixar muito claro aqui que a taxa de exposição é muito alta, então, anterior a essas medidas de proteção, o risco está posto, está presente. Isso é uma questão muito clara que tem que ficar nesse universo, assim, eles são grupos de risco, assim como você tem a equipe médica, a equipe de saúde, os profissionais de limpeza, incluso nesses profissionais de limpeza, os catadores de materiais recicláveis, é uma outra regulação que se faz necessária para que medidas de proteção sejam efetivas também. Então, anterior à existência ou não de medidas de proteção, o Covid não está resolvido e essas questões não perpassam somente pela técnica no momento. Então, a gente tem aí vários cenários em relação às medidas de proteção dentro da questão catadora de materiais recicláveis. Muito bem, eu vi que não chegaram mais perguntas, aparentemente, né? Então, queria apenas comentar, a Maria Ângela, não sei se ela ainda está na sala, mas, enfim, ela comentou que, no caso de Belo Horizonte, houve uma redução, né, da quantidade de ônibus, o que acabou levando a uma maior aglomeração e, por conta disso, maior contágio. Isso ocorreu em São Paulo também, né? Enfim, essa lógica privada, eles fazem lá as contas de quantas pessoas estariam sendo transportadas, né, por quilômetro, e, enfim, essa redução traz problemas, sim, né, porque gera mais aglomeração, não apenas no trânsito, né, mas também nos pontos de espera, inclusive os grandes terminais também, né? Algo que a pesquisa do Júlio também, de alguma maneira, vai detectar, né? Bom, eu acredito que demos conta do nosso objetivo. Queria agradecer muito, mais uma vez, a Isabela, pela organização, como sempre, muito boa, de todo esse nosso artefato para trabalharmos bem aqui. Agradecer a Fabiana, agradecer o Júlio, agradecer a Luciana, e agradecer a todos que prestigiaram esse evento, né? E para quem tiver ainda energia, tiver disposição, a partir das 18 horas, eu estarei comentando um pouco sobre o desmatamento e a pandemia na Amazônia, a partir de um evento que a Faculdade de Filosofia está chamando. Então, obrigado a todos e até a próxima. Em breve vamos subir esse evento na página do Geopol, prestigiar nossos eventos. Abraço a todos aí.